professora Sara Reis Silva, do Instituto de Educação, que tem prestado colaboração já, no departamento de inglês, nas últimas jornadas, não foi? E 20 anos atrás, ter aqui, de facto, é uma colaboração muito importante que nós procuramos sempre estreitar com outras escolas e, neste caso, no âmbito deste projeto que temos em curso, fazia todo sentido, tanto mais que a professora Sara Reis é também uma orientadora comigo, da Renata Fleiban, de um projeto de doutoramento. Portanto, há aqui muitas sinergias, todas elas positivas, e estamos muito contentes que seja o caso estar aqui neste seminário. O seminário, como vocês devem saber já, é no âmbito deste projeto de investigação que temos em curso, sobre mulheres artistas e a ditadura, não só a ditadura, mas as ditaduras, Portugal, Brasil, países africanos, língua portuguesa. O título da Sara Reis tem obviamente a ver com a sua própria investigação, se assim faria sentido, e é um tema muitíssimo importante porque, provavelmente todos sabem, a professora Sara Reis trabalha, é especializada em literatura infantil-juvenil, poderíamos talvez dizer assim, embora seja difícil por, enfim, labels, títulos nestas coisas. O título dela, neste caso, é Dentro e Fora do Cânon, Estado Novo e Censura. Eu realmente devo dizer que foi muito simpática a parte da Sara, porque sei que ela está a preparar umas provas académicas, sei que ela em conversa disse-me que estava a trabalhar neste tema e disse logo, aproveitando: "Ai Sara, maravilha, se teve cá mesmo a seminário", não deixei mais que ela fugisse. E pronto, realmente foi muito simpática ela ter combinado. Muito brevemente, a Sara tem um currículo muito impressionante, tem muito brevemente mesmo, tem uma tese que depois foi transformada em livro pela FCT, Fundação Carlos Gulbenkian, sobre a obra de Manuel António Pina, que se chama Presença e Significado de Manuel António Pina na literatura portuguesa para a infância e a juventude. A Sara tem colaborado com imensas redes internacionais, nomeadamente espanholas, que se dedicam às literaturas infantis e juvenis, nomeadamente esta do Marco Ibérico, a rede LIJMI, Lísmica e Difícil, é membro da IELOS, que é a Associação Galega Portuguesa de Investigação, nesta área também, e de outras, autora de diversos artigos, ensaios e livros, nomeadamente A Identidade Ibérica e Miguel Torga, 10 redes de livros, notas sobre literatura infantil, encontros e reencontros, estudos sobre literatura infantil e juvenil, entre textos, perspectivas sobre a literatura para a infância e a juventude, e de Capuz Chapelin ou Gorro, recriações do Capuchinho I da literatura portuguesa para a infância, Casas muito Doces, reescritas infantis juvenis de Hansel e Gretel, e também em colaboração com José António Gomes, Capuchinho I, Histórias Secretas e outras menos, etc. Portanto, Sara, muito bem-vinda e muito obrigada por este esforço de estar aqui. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada, Ana Gabriela, por este desafio, que é um desafio que neste momento tem um significado particular para mim. Eu estava a dizer que gostava de ter tido mais tempo para preparar mais coisas para este seminário, porque eu estou a iniciar, digamos que estou a dar os primeiros passos neste domínio de literatura para a infância e censura, que é é um tópico que não está explorado, verdadeiramente explorado, muito embora haja um colega de Lisboa que está neste momento a preparar uma dissertação de doutoramento sobre as questões da banda desenhada, das histórias aos quadradinhos e da censura, e inclusivamente encontrei um artigo dele, que se calhar vão gostar de ler, que é Salazar não gostava do super-homem. É muito interessante, é um investigador muito persistente e também muito consistente, e esse artigo achei alguma graça nesse artigo. Bom, como é que isto surge? Esta questão, esta minha vinda aqui. Eu e a Ana Gabriela estávamos a falar de um seminário que vai haver, de um simpósio que vai haver agora em maio, sobre as questões do cânon e da literatura para a infância. Então a minha proposta foi neste sentido. Eu apresentei a minha proposta, o meu resumo. Baseava-se essencialmente na exploração de 3 obras de 3 mulheres, de 3 obras com um fundo na chamada literatura colonialista,
Depois eu vou mostrar-vos duas delas que trouxe, dois originais. E a minha perspectiva é, de facto, na época, estas obras estavam dentro do cânone, eram legítimas, digamos assim, eram lidas e relidas e eram, enfim, exploradas até algumas em contexto de sala de aula, portanto, o cânone escolar aqui também era... Porquê? Porque havia as bibliotecas das escolas primárias e, portanto, estes livros foram publicados também com aquela direção de educação permanente que publicava livros para a infância, para, digamos, enfim, para fornecer às escolas primárias. E a minha ideia era, de facto, nessa altura estas obras eram canónicas, mas depois, após o 25 de Abril, elas caíram totalmente em desgraça e já vamos perceber porquê. O que eu pretendo defender é que, muito embora tenham caído em desgraça, há uma qualidade estética e há um conjunto de estratégias que são verdadeiramente literárias que não podem ser descuradas e não podem ser apagadas, digamos assim. Portanto, estes são livros que fazem parte da história da literatura para a infância, quer queiramos, quer não, quer concordamos, quer não concordamos, digamos assim, com este registro temático, com o tema, não é? Com o tema. Eu queria apenas aqui introduzir este tema, lembrando este contexto, que é um contexto muito particular, não é? O contexto do Estado Novo. Lembrando também, trouxe aqui uns exemplos que eu considerei curiosos, por exemplo, uma página do manual de leitura, ele chamava-se livro de leitura da terceira classe, não é? Em concreto, a letra, portanto, o L, e Viva Salazar, portanto, este contexto é um contexto marcado pela obrigatoriedade, pela presença de livros únicos, contextos criteriosamente selecionados, não é? Por exemplo, nós não conseguimos ler, é uma pena, mas aqui há um texto sobre o trabalho agrícola em que se elogia o trabalho manual, ao ar livre das mulheres. Depois vou passar à Ana Gabriela, que eu acho que vai gostar de reler este texto. E também o elogio de figuras históricas, porque essa era uma das temáticas mais importantes neste contexto. Mas, muito embora tenha havido este contexto bastante repressivo e bastante inibidor da criatividade, inclusivamente, não é? Havia um interesse particular pelos livros e pela literatura para a infância. E esse interesse pode notar-se, por exemplo, muito embora a Gulbenkian seja uma instituição independente, não é? Mas podemos notar que havia esse interesse porque temos as bibliotecas da Gulbenkian que funcionavam de forma muito ativa, quer as fixas, quer as itinerantes. Ainda há bocadinho falava com a Ana sobre as bibliotecas itinerantes e o fundo dessas bibliotecas. O fundo bibliográfico era escolhido pelo Branquinho da Fonseca, pelo escritor Branquinho da Fonseca. Portanto, havia de facto critério na escolha dessas obras, não é? E já agora, também gostava de adicionar aqui um aspecto que não coloquei no PowerPoint e que me ocorreu agora. Não sei se conhecem aquelas fichas do serviço de leitura da Gulbenkian, que são digitalizadas e que se encontram online. As fichas críticas que determinavam se o texto era adequado ou não, portanto, ou se era passível de compra pela Gulbenkian, e que são fichas que foram compostas, por exemplo, pela Patrícia Joyce. A própria Tércia Rocha, mais tarde, acabou por fazer esse trabalho crítico, mas que de alguma forma também era um crivo. Uma obra que fosse bem avaliada por esse grupo de pessoas, de críticos que faziam essas recensões, era uma obra que teria, com certeza, leitores garantidamente, porque era comprada, era divulgada e era... por exemplo, eu lembro-me de ouvir a neta da Maria Cecília Correia, por acaso, este ano, ela nasceu em 1919, cumpre-se o centenário de nascimento da Maria Cecília Correia, e a neta contou-me que a avó só escrevia, só apresentava um segundo livro quando o primeiro estava aprovado pela Gulbenkian. Portanto, havia esta preocupação, não é? Não era um regime sensorial, mas era, digamos assim, um gesto determinante. A questão da escolaridade obrigatória, que é alargada, o facto também, em 1968, a Mocidade Portuguesa Feminina ter publicado a brochura Ler para Crescer, que é uma brochura com uma lista de livros selecionados e repartidos por secções, a criança na segunda infância, a criança em idade escolar, o pré-adolescente e o adolescente.
em 1971, mas nós estamos aqui a falar já no regime marcelista, não é? Portanto, já a partir de 1968 há uma abertura maior e também uma condescendência maior face às publicações para a infância e não apenas para a infância. Bom, a Direção-Geral de Educação Permanente, que patrocinava a edição de livros infantis. Há, portanto, esta preocupação, ou este interesse, digamos assim. Relativamente à censura prévia, sabemos que foi um instrumento fortíssimo, não é? Como diz aqui o Pacheco Pereira neste folheto da exposição. Não sei se alguém teve a oportunidade já de visitar esta exposição que é efêmera. A Associação do Pacheco Pereira tem vindo a organizar em sítios diferentes do país. Esta foi a exposição que foi organizada no Museu de Lamego, que terminou no dia 10 de fevereiro, creio. E ele diz que durante 48 anos, de 1926 a 1974, os portugueses nunca tiveram um dia em que pudessem ler um jornal, revista ou livro, ouvir um programa de rádio, ver um filme ou televisão, sem que alguém autorizasse o que liam, ouviam e viam. Apenas a censura tinha essa liberdade. Como Salazar o referiu, só uma entidade, por dever e posição, tudo tem de ver à luz do interesse de todos. E lia, ouvia e via, para nos impedir de ler, ouvir e ler. Bom, então o efeito desta longa censura foi um efeito, digamos assim, dramático, não é? Porque acabou por determinar... há um trecho muito engraçado da Maria Velha da Costa, em que ela, não sei se conhecem, em que ela própria deixa cair as letras do que escreve, não é? Em vez de deixar que alguém corte o meu texto, eu próprio corto o meu texto. Portanto, é um excerto muito, muito interessante. E Salazar dizia que só existe aquilo que o público sabe que existe. Ponto final. Ponto final. Sim. Este é o da associação. A censura oficial, a Graça Rodrigues diz isto num livro precisamente sobre a censura literária em Portugal. Ela diz que a censura oficial ou oficiosa impunha ao escritor uma permanente e insidiosa autocensura. Parem como era penoso o ato de escrita nesta época, não é? Apenas ultrapassado pelo engenho próprio de escrever entre linhas ou de encontrar metáforas apropriadas. Assim, metáforas como aurora ou amanhecer passaram a significar socialismo. Primavera, revolução. Camarada, prisioneiro. Vampiro, polícia. Papoila, vitória popular. Não admira, portanto, que Luísa Ducla Soares, em 1972, tenha publicado esta história da Papoila. Depois vamos falar um bocadinho com mais atenção sobre este livro e que tenha aqui esta Papoila sempre muito... e que depois seja retomada a Maria Papoila, não é? Portanto, há aqui uma insistência. Ela insiste aqui no... Porquê este interesse pela literatura para a infância? Convém também dizer que, tal como a Renata lembra a propósito da Lígia Boajunga, não é? Os generais não liam livrinhos para crianças, não é? Dizia a Lígia Boajunga. E, de facto, eles interessavam-se muito mais por aquilo que era publicado nos jornais, mas também nos suplementos infantis dos jornais, e já vamos ver o que é que aconteceu, por exemplo, com a Luísa Ducla Soares, do que propriamente com os livros, porque famílias leitoras eram uma minoria. Portanto, os livros chegavam a muito poucos lares, digamos assim. Em todo o caso, a literatura para a infância, a literatura infantil, quer oral, quer escrita, como lembra o professor Aguiar e Silva nesta nótula, que continua a ser nótula sobre o conceito de literatura infantil, de 1981, e que continua a ser um texto incontornável, um texto extraordinário, que é sempre lido e relido nas aulas de literatura, e ele lembra que esta literatura tem desempenhado uma função relevantíssima, atendendo aos seus destinatários, na modelização do mundo, na construção dos universos simbólicos, na convalidação de sistemas de crenças e de valores. Assim, embora não tenha havido essa atenção muito convicta, digamos assim, mas houve alguma atenção e já vamos ver também porquê. Ilse Loza, neste velhinho volume, 1954, Nós e a Criança, um conjunto, uma compilação de textos sobre aspectos tão diferentes como as brincadeiras, a festa do aniversário, os desenhos das crianças, mas também a literatura infantil, diz a dada altura o seguinte: o papel da literatura infantil é tão grande como o papel de qualquer obra de arte.
E assim sendo, então, o livro ensina, aproxima a criança dos problemas da vida, do mundo, do seu país. O livro fala elaborar... Tem aqui. O livro fala... Desculpa, o braço começa a não chegar. O livro fala... Depois não é elaborar, é colaborar. O livro fala colaborar com as figuras que nele vivem, transporta para mundos fantásticos, imensamente queridos, causa-lhe lágrimas, riso e revolta. O livro encanta e o que conta mais ainda eleva. Ainda graça em Portugal a opinião, 1954, de que o livro infantil tem de contar histórias piegas, com lirismo efeminado e falso, com carneiros brancos e pretos, em que os carneiros pretos têm de ser sempre castigados. Tais livros não convencem a criança. Ela tem uma boa dose de humor e de espírito crítico que, infelizmente, lhe é arrancado bem cedo através de 1001 incompreensões. E não é necessário criar situações e figuras falsas para lhe incutir a inteireza moral. Deu-nos Aquilino Ribeiro um bom exemplo do que pode ser a literatura para crianças com o seu Romance da Raposa. Julgo que um bom livro infantil deve não só interessar a criança, mas também o adulto. Vejam a perspectiva desta de Ilse Loza, uma escritora, portanto, alemã, que se refugia em Portugal durante o Holocausto Nazi e que depois se torna uma grande escritora em língua portuguesa e com uma obra premiadíssima, com um trabalho mesmo do ponto de vista da edição de outros autores, nas edições ASA, muito importante. De facto, a literatura para a infância começou a despertar algum interesse e, por isso, há que publicar umas instruções sobre a literatura infantil. Em 1950, a Direção de Serviços de Censura publica este documento. Eu vou passar para vocês lerem. Se alguém tiver curiosidade, também posso divulgar, posso partilhar, está bem? Tenho isto digitalizado. Este é um documento muito curioso, mesmo muito curioso, em que se estipulam temáticas, em que se estipula até a cor em que as palavras devem ser impressas no livro, o entrelinhamento, não é? Fere muito o vermelho, é mais agradável o verde e considerações deste género, não é? Que aparecem ao longo deste documento. Por exemplo, como é que ele diz aqui? Fatiga menos o verde, é mais fatigante o vermelho. Pronto. O que se diz essencialmente aqui é: sim, a literatura deve servir como meio para elogiar, reparem, transformar a história de Portugal numa apologia perpétua. Aqui diz, não é sem transformar, mas de facto o objetivo é transformar em apologia e abordá-la com um espírito de simpatia, procurando nela o que é de natureza, a unir os portugueses e não a dividi-los. Bom, parece desejável que as crianças portuguesas sejam cultivadas não como cidadãos do mundo em preparação, mas como crianças portuguesas, que mais tarde já não serão crianças, mas continuarão a ser portuguesas. Qual é o objetivo deste documento? O objetivo está resumido neste segmento: corrigir os desvios, integrar a literatura infantil e juvenil nas normas psicológicas, morais, higiênicas e artísticas convenientes dentro do cunho nacional. Por acaso ainda não me debrucei muito bem sobre o higiênico, ainda tenho que pensar muito bem o que eles queriam dizer com isto, mas, bom, dentro do cunho nacional, sempre dentro do cunho nacional. Então, estamos a falar deste documento que passou a ser mesmo uma norma. As editoras, os escritores, as editoras, os próprios ilustradores não podiam fugir ao que aqui estava, embora por vezes arranjassem assim uma espécie, como o jogo do gato e do rato, não é? Algumas formas de alguns subterfúgios. Neste contexto, na literatura infantil portuguesa, na literatura para a infância durante o Estado Novo, coexistiram duas vertentes, e duas vertentes muito bem, é possível identificá-las com muita clareza, não é? Por um lado, uma vertente seguidista, conservadora, onde se inseriam naturalmente estes textos, as histórias de pretos e de brancos, as histórias da noite. Este livro tem capa, se forem procurar, este é que eu comprei online no OLX. Não há sítio melhor para comprar livros para a infância que o OLX, livros antigos. Este também comprei no OLX, o Joanito Africanista. Pronto, recomendo vivamente, se alguém tiver interesse. Esta costela alfarrabista, aí está um bom sítio, o OLX.
E, portanto, alguns como estes, não é? Que estavam perfeitamente enquadrados nos modelos estéticos e ideológicos do regime e em que se veiculavam temáticas nacionalistas, mas também alguns se integravam um veio, uma vertente inovadora ou, reparem, eu coloquei ali, medianamente independente. Não é? Medianamente independente. Mas alguns que de alguma forma também já introduziam o humor e com muita subtileza a crítica social. Já vamos ver até alguns exemplos. Então, exemplos de títulos da vertente seguidista. Por exemplo, todos os volumes da coleção Gente Grande para Gente Pequena, dirigida por Adolfo Simões Müller, Historiazinha de Portugal, alguns contos para crianças do Jaime Cortesão e muitos outros, estes dois, por exemplo, que eu trouxe para vos mostrar, como exemplo. Mas na vertente inovadora, a verdade é que apareceram várias figuras, vários escritores que, após o 25 de Abril, se tornaram figuras absolutamente incontornáveis da literatura para a infância. Naturalmente, Sofia de Melbrenner, não podemos deixar de referir, mas outras também, a Matilde Rosa Araújo, por exemplo, o Ricardo Alberti, Ilse Loza, a Luísa da Costa, a Maria Cecília Correia, Papinha de Carlos, Mário Castinho, Luísa Dupa Soares, António Torrado e até Manuel António Pina, que publica o seu primeiro livro em 1973, País das Pessoas de Pernas para o Ar. A verdade é que, na sua maioria, estes autores escreviam para adultos e fizeram incursões na literatura para a infância. Por exemplo, Luísa Dupa Soares publica em 1970 um volume de poesia Contrato, que é censurado e que é retirado de circulação. E depois, em 1972, publica a História da Papoila, que também tem uma história, é um livro cheio de histórias, depois eu vou contar-vos algumas dessas histórias um bocadinho mais à frente. Então, nesta época, dentro do cânon, temos os textos que são textos marcados, ideologicamente marcados, e que têm um pendor fortemente pedagógico, moralista, muito moralista, não é? A obediência, o respeito, o Deus, Pátria e Família, não é? Portanto, e que são textos que servem a um regime político muito, muito vigilante, como sabemos. Volto a falar das instruções sobre a literatura infantil, não é? Estipulam temas proibidos e tópicos proibidos. Dentro do cânon, temos então, como exemplos, as obras de Emília de Sousa Costa, com este Joanito africanista. Eu não tenho esta edição, tenho esta que é a segunda, mas vou passar para vocês verem, está bem? Porque na verdade eu acho que vale a pena. E tenho aqui também o livro da Maria Cecília Correia. Queria só chamar a atenção para dois pormenores, por isso é que tenho aqui estes post-its. É que estes livros este está mesmo carimbado, não é? Está carimbado pelo Ministério da Educação Nacional, bibliotecas, e do ponto de vista gráfico tem aqui alguns pormenores. As gralhas eram corrigidas com a colagem de pequenas tiras de papel, não é? Portanto, isto terá sido depois lido a posteriori e eram assim corrigidas. Dizer que estas ilustrações são da autoria de Maria Keil, uma grande artista plástica, não apenas ilustradora, mas ceramista, criou mobiliário, fez selos para o CTT, os azulejos das estações de metro de Lisboa. Uma artista polifacetada e que também foi uma grande impulsionadora da ilustração para a infância. Eu vou passar por isto, assim já podem ver. Porquê é que estes textos, como eu comecei por dizer logo no início, são importantes? São importantes porque, por um lado, dão conta da visão do mundo que predominava numa certa época, não é? E estes textos têm que ser lidos com os óculos do Estado Novo, têm que ser lidos assim, naturalmente, mas também tentar perceber o que é que estes textos têm de estético, porque é que estes textos continuam a ter qualidade. Eu queria acrescentar também que as histórias de pretos e de brancos sofreram alterações nas duas edições seguintes. Portanto, após a primeira edição, este livro sofreu alterações substanciais, nomeadamente ao nível da adjetivação que é utilizada em relação aos meninos africanos, às meninas que aparecem ali retratadas. Isso também é muito, muito curioso. Eu não tinha percebido isso até a neta da Maria Cecília Correia me chamar a atenção para esse pormenor. Já viu como a minha avó alterou
Eu só realmente não tinha percebido. E é sempre bom ter uma neta que conhece bem os livros e que conhece o diário da avó também, é muito interessante. Mas as ilustrações da Maria Queiroz também são reveladoras de uma certa perspectiva e de uma certa visão do mundo, não é? Também são reveladoras. Em todo caso, aquilo que eu defendo, como disse desde o início, é que se estas duas obras em concreto, se nestas duas obras há de facto concepções tradicionalistas e refletem pertences valores nacionais, claramente, não é? Portanto, elas integraram uma seleção, integraram o tal cânon. Eu também reforço, eu continuo a considerar que estas obras têm um lugar na história da literatura para crianças. Pelas várias razões, não é? Pela própria recepção que foi bastante, e difusão que foi bastante ampla, não é? E porque de alguma maneira há aqui um registro que é um registro artístico e que não pode ser desvalorizado de maneira nenhuma. Rapidamente elas passam do centro para a periferia, não é? Porque a história, os tais fatores sociais e históricos inerentes à literatura, não é? Assim o determinaram. E acabam por ser perfeitamente, por cair no esquecimento, não é? Por completo no esquecimento. Aquilo que também quase caía no esquecimento, mas foi, mas felizmente não caiu, foram as coleções da Editorial Majora. Algumas delas são muito conhecidas. Esta, por exemplo, é muito conhecida, não é? A famosa formiguinha. Podem esta coleção formiguinha, porque é que eu trouxe aqui a Editorial Majora? Por uma razão muito simples. A ideia era que se publicassem livros a um preço acessível e que... É que no caso de imagem já resolveu a casa cheia. Depende da dimensão da casa. Bom, estava eu a dizer que a Editorial Major é um caso excepcional, de sucesso. Ela é uma casa editorial portuense, não é? E que segue, do ponto de vista temático, a tradição. A Nossa Senhora, por exemplo, aparece numa série destes contos que aqui são revisitados por autores como o Fernando Pires de Lima ou o próprio César Costa Barreto, peço desculpa, com ilustrações do César Alba. Mas também é um caso de inovação absolutamente extraordinário. Eu não consegui trazer-vos, mas a Editorial Majora publicava nos anos 50 livros em pano, por exemplo, não é? Que eram objetos. Eu só consegui trazer aqui umas imagens e durante várias décadas, porque, por exemplo, eu tenho este livro, e eu não nasci nos anos 60, mas eu ainda tenho este livro em minha casa, portanto, que foi comprado na altura. Não em pano. Em pano, por exemplo, este é em pano, não consegui identificar. É um problema porque alguns destes livros não têm autor, não têm data. A Biblioteca Nacional avança com uma data provável, mas não é uma data. Pronto. Está nas bibliotecas para passar esses livros em pano, parece. Vou contar-vos esta história. Estes também se encontram no OLX. Mas as bibliotecas não sei. Na Biblioteca Nacional deve haver. Eu não consegui ainda ver. Mas estes livros que eu tenho aqui são todos de uma aluna de doutoramento que está a fazer uma tese sobre o livro brinquedo. Não é? Das várias configurações do livro brinquedo, ela tem um capítulo sobre a história do livro brinquedo em Portugal. Objeto mesmo. O objeto. Por exemplo, livros assim com um relógio, com os ponteiros, e portanto eu pedi e ela cedeu-me estas imagens. Estes dois são livros pop-up, portanto nos anos 50, 60 em Portugal. Reparem, o que é que nós tínhamos publicado em Portugal? Livros como esses, ou livros, já vou aqui mostrar um exemplo mais inovador, mas não havia, do ponto de vista do grafismo, não havia um investimento como aquele que existia, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, não era impossível, não é? Nem sequer tínhamos maquinaria que pudesse. O que acontecia com a Editorial Major é que eles traziam, não é? E importavam e depois nem traduziam. Colavam umas tirinhas de papel por cima dos textos, eu não tenho, é uma pena para vos mostrar, podia ter pedido emprestado, e colavam, não é? Colavam em português, o texto em português, com algumas gralhas, alguns textos tinham gralhas, problemas de pontuação, mas
era alguma coisa, acho que era alguma coisa, não é? Foi um passo interessante neste domínio. E os discos, desculpa. E os discos também, esses claro. são da minha infância. Claro, esses também tinham. Portanto, eu estava a dizer que seguia, do ponto de vista temático, aquilo que era o convencional, mas do ponto de vista gráfico há esta inovação. E do ponto de vista textual, que autores é que tínhamos, quem poderá ou quem deverá integrar a história da literatura portuguesa para a infância? Alguns casos muito relevantes e alguns deles continuam a ser reeditados. Por exemplo, o Ulisses da Maria Alberta Menezes continua a ser lido no 6º ano de escolaridade e faz parte das metas curriculares de português no domínio da educação literária, não é? Assim como, e o Mundo em que Vivi, claramente, 49. A Menina Gotinha d'Água continua a ser um sucesso absolutamente incontestável e consensual. A Menina Gotinha d'Água, a famosa Menina Gotinha d'Água. E, por exemplo, o livro da Tila, que em 2010 foi reeditado com estas maravilhosas ilustrações da Madalena Matoso. Para, estamos a falar de um livro de 1957 e que ganha aqui uma configuração, são as guardas iniciais e as guardas finais que acabam por contar uma pequena história, não é? E que ganham esta configuração. Esta é uma edição de 2010. A de 50 é esta. Que também ainda não encontrei, não consegui. Mas, por exemplo, os Bichos, Bichinhos e Bicharocos também foram reeditados recentemente com um CD, com a música da Francine Berlin e continua a ser... tem um pós-fácio do João Lobantunes, do neurocirurgião, curiosamente. A Menina do Mar também, reparem, na primeira edição, que existe na nossa Biblioteca Geral da UEM e que não sai da biblioteca. Portanto, esta edição só pode ser consultada, a primeira edição, e continua a ser também de leitura e continua a estar dentro do cânon. Agora, por exemplo, o caso do Papiniano Carlos. Eu vou passar os livros, se calhar, e vamos falando. O Papiniano Carlos é um autor especial, porque ele escreveu para a infância, mas também escreveu para adultos poesia. E vários livros do Papiniano Carlos foram censurados. Ora, eu acredito que este livro, não é a edição especial patrocinada pela Direção-Geral da Educação Permanente, tenha sido lido e relido pelos tais serviços, mas passou. Há aqui algumas sutilezas, depois se tiverem a oportunidade, há aqui algumas sutilezas, claro que há. Estes autores que também publicavam para adultos e publicam para crianças eram altamente vigiados. Altamente vigiados. Eu tenho esta convicção, ainda tenho que provar isto. Tenho que ir à Torre do Tombo procurar fichas, mas eu tenho esta convicção. Como tenho praticamente a certeza que o Alves Redol, que foi, todos os neorrealistas, aliás, não é? O Soeiro Pereira Gomes, o Alves Redol, que foram bastante vigiados, não apenas nos livros para adultos, mas também nos livros para a infância, não é? A produção literária é um todo e, portanto, este é muito curioso, ele está em muito mau estado, mas este livro revela reparem, ele é de, não quero errar, 1968, mas é um livro híbrido, é um livro com poesia, com narrativa poética, mas que tem imagens para pintar, figuras para colorir. Por acaso este foi mesmo usado, é para ler e colorir. Este foi mesmo pintado e muito pintado pela pessoa que o tinha, que eu não sei quem é, este também é dos tais que veio. Pronto, e cá está, se quiserem ver, são livros históricos, todos eles, podem passar e ver. O Ricardo Alberti também, com a galinha verde, que é uma galinha, que é uma dona de casa, portanto é uma doméstica do Estado Novo, e isso é pacífico, por isso o livro passa por aí, não é? Mas depois há outras figuras que são muito subversivas. Não sei, que não devem ter sido muito bem lidas nem entendidas pelos censores. Eu acho que eles não tinham grande formação literária, entre nós, porque há umas metáforas e umas... eu vou passar o Ricardo Alberti, vou passar também estas histórias. Eu não tenho a primeira edição destas histórias com juízo, Mário Castrim, mas são de facto, estes livros inserem-se nessa tal vertente inovadora, ou medianamente livre, digamos assim, não é? Por exemplo, há aqui um texto do Mário Castrim, que é: a janela tem uma cicatriz de jogar à bola. Disse-lhe a avó: vês, minha filha, quem tem vidros não se mete em futebols.
Ela que faz, em lugar de vidro, começou a usar plástico, passou a jogar tão bem que já não é internacional. Ou que já é internacional, peço. E todo o livro é construído com este nonsense, vale a pena conhecer estas histórias com juízo. Há bocadinho falava com a Ana sobre esta nova corrente do século XXI, que são os picture books, ou seja, é aquela literatura ou aquela palavra literária que necessita de um outro discurso artístico que é composto pelas ilustrações e pelo próprio grafismo. Ou seja, estas ilustrações ou este texto não podia ser lido na rádio, esta história não podia ser contada na rádio. Mas estamos a falar de um livro de 1979, da Leonor Praça, uma artista plástica que faleceu, desapareceu precocemente. E porquê é que não se pode ler na rádio? Porque eu sou a Tuxa, o meu irmão chama-se Bicó. Não é? Portanto, há aqui uma autoapresentação. E é inevitável, daí digo estes, são os nossos pais. Estes. Não é? Para eu entender quem são estes pais, eu tenho de observar as ilustrações, eu tenho de perceber quem são. Tenho 3 anos e o discurso em primeira pessoa vai continuando, mas o apelo indireto ao leitor para que observe as ilustrações é evidente, não é? E continua. Portanto, nós também tivemos edições inovadoras, apesar deste contexto todo que eu aqui. Este, por exemplo, também com ilustrações da Leonor Praça, do Manuel Ferreira, que também escreveu literatura colonial, chamemos-lhe assim, também vale a pena conhecer. As histórias da minha rua, da Maria Cecília Correia e, claro, o Aquilinho Ribeiro, no seu livro de Marianinha, depois o Romance da Raposa e do livro da Marianinha e da Arca de Noé, terceira classe. Este passou a ser também um autor clássico, um consagrado da literatura para a infância. Vou passar os livros todos para vocês verem, só para espreitar. Eu sei que o tempo não é muito, mas pelo menos ficamos aqui com uma visão. Trouxe aqui 3 casos, que não são casos apenas femininos. Trouxe um caso feminino que é paradigmático, da Luísa Douglas Soares, que continua a publicar, ela tem mais de 100 livros publicados, a Luísa Douglas Soares, nasceu em 1939 em Lisboa e que é uma das autoras mais férteis, mais prolíficas da nossa literatura para a infância. E a Luísa Douglas Soares foi sempre uma autora bastante atrevida, bastante ousada, não é? Portanto, escreveu sempre com alguma... seguiu os seus próprios princípios, seguiu as suas próprias ideias e não esteve muito preocupada com aquilo que o lápis azul podia cortar. Até que um dia resolveu publicar a história da Papoila, mas no periódico, no Diário Popular, a convite do José de Lemos, do grande artista José de Lemos também, não é? Ele convidou e ela propôs o texto. É evidente que foi cortado de cima a baixo, portanto, e não saiu no Diário Popular. Como a Luísa Douglas Soares é uma inconformada, não é? E é uma mulher muito corajosa, muito forte, levou este texto datilografado à editorial Estúdios Cor e conhece nessa editorial José Saramago, que era o editor da época, que estava lá na época, não é? E ele imediatamente lhe diz que publica este texto, a história da Papoila, e pede-lhe outros 6 textos que ela faz, que compõe e que são publicados na editorial Cor. Logo a seguir, nos anos entre 72 e 74, ela publica 6 textos, 6 livros na editorial Cor. Como é que isto acontece? Não é? Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Soldado João, que depois vou aqui ler muito rapidamente. Foi exatamente a mesma coisa. Diário Popular, cortado pela censura, vai aos Estúdios Cor e ele publica com todo o gosto, publica-lhe os livros. E com o Ratinho Marinheiro, são 3 livros fundamentais da Luísa Douglas Soares, também porque tem ilustrações do Zé Manel, um artista plástico premiadíssimo na banda desenhada, que faleceu agora em janeiro de 2019, e que é um ilustrador absolutamente excepcional. Esta história da Papoila tem esta história que eu acabei de vos contar, assim muito brevemente, e que a Luísa Douglas Soares esclarece também num texto publicado em 2012. Ela diz, fala um bocadinho também do sentido deste texto, mas deixem-me só mostrar-vos aqui uma coisa.
Alguém conhece este texto, a história da papoula? Não? Primeiro é um texto absolutamente extraordinário, mas também é um livro, um livro muito interessante, porque na altura já tem orifícios, perfurações, não é? Portanto, também já tem aqui alguma coisa de inovador do ponto de vista gráfico e tem aqui uma particularidade, que é esta extensão, não é? Que funciona, veja, 1972, não é? Há aqui um investimento que não era comum na época. Já para mais barato, eventualmente, fazer livros pop-up, não é? Pois, exatamente. Eu não conheço nenhum livro pop-up português da época, da autoria portuguesa, e mesmo hoje, da autoria portuguesa mesmo, são importados. Porque há questões aqui nas próprias gráficas que ainda não estão resolvidas, pelos vistos. Eu não sei muito bem porquê. Por exemplo, os concertina, já há muitos livros concertina portugueses e o André Altria tem uma coleção inteira de livros concertina. Agora, livros pop-up ou livros com tiras para puxar, da autoria portuguesa e editados em Portugal, impressos em Portugal, traduzidos há muitos. Saiu há uma semana, conhecem a lagartinha muito comilona? Quem é que tem filhos? Ou primos, ou sobrinhos, a lagartinha muito comilona por uns 50 anos, na semana passada, da primeira edição, com um pop-up absolutamente extraordinário. Agora, em Portugal, isto é complicado. Por exemplo, livros de tecido, livros de esponja, portugueses não existem. São todos importados, todos traduzidos e a Porta Editora tem vários, mas são feitos na China. Era isso que eu ia dizer, os do Brasil são todos feitos na China. Os portugueses também, não. Os portugueses também não. Os de tecido, os de borracha, é tudo feito na China. Então, este texto é um texto muito interessante. Ela própria diz, porquê da papoula? Porque a rubra flor silvestre é mais do que o cravo, a flor da liberdade, que só vive nos campos e morre-se a colherem para aprisionarem numa jarra, porque a papoula constitui para mim o símbolo da alegria, sã e espontânea. É um riso escaldante debaixo do sol. E depois conta a história que eu vos contei, não é? Levei o datiloscrito a um editor que então desconhecia, José Saramago, e curiosamente, isto talvez eu ainda não tenha, o que ela diz é que o livrinho foi publicado com belas ilustrações de Zé Manel e, para minha surpresa, pretendeu o SNI galardoá-lo com o prémio Maria Amália Vaz de Carvalho. Pareceu uma desfaçatez, diz ela, premiar uma autora que se tornara vítima do lápis azul da censura até na página infantil do Diário Popular, dirigida pelo saudoso José de Lemos. Era impossível esquecer todos os escritores e jornalistas silenciados. Não podia aceitar a distinção que me ofereciam de mão beijada, embora o valor pecuniário que a acompanhava fosse de veras atraente. Saramago apoiou-me na decisão e logo me encomendou 6 novos livros para publicar na mesma coleção. E depois fui confrontar com um pequeno depoimento do Saramago que diz: também recordo o tempo em que trabalhei na editorial Cor, quando uma vez ou outra recebemos a visita de agentes da PID que iam aprender livros. Era uma espécie de jogo do gato e do rato. Portanto, imagina o que terá sido daquela época. Este livro esteve sem ser publicado, sem ser reeditado muitos anos, mas em 2010 surgiu esta edição da Só Regra, que é uma edição, vamos cá ver, estes editores sabiam exatamente o que é que estavam a fazer. Do ponto de vista paratextual, não é? Há aqui elementos que nos fazem perceber isso. Por exemplo, o primeiro título da autora, aqui ao cantinho, não é? E depois uma nota dizendo: este foi o primeiro livro para crianças de Luísa Duca Soares, editado por José Saramago. E no verso ainda um paratexto, na contracapa, um paratexto de António Torrado. Não é? Vem novamente reforçar essa ideia de que este foi um texto, que este era um livro. Ele diz com alguma graça, diz assim, é o caso deste livro da minha querida amiga Luísa, publicado pela primeira vez em 72, iniciando-se assim uma fecunda obra que ainda tem muito para nos deliciar e surpreender. Por sinal que o livro foi logo premiado, mas o prémio era amargoso e a autora recusou. Atribuído por uma agência do Estado autoritário e injusto que governou Portugal até ao 25 de abril de 74, o prémio não era flor que se cheirasse. E como podia ser, se de onde vinha do SNI, vinham também as ordens que proibiam livros e censuravam os jornais. Mas tudo isto faz parte de um passado morto e enterrado, para alívio nosso. O melhor prémio que agora o livro pode desejar é o de ser lido e relido por sucessivas gerações de jovens que já estão longe de saber o que era a censura
o SNI e outros feios gigantões de antigamente. Diz o Torrado. Eles são amigos da mesma geração. Nasceram ambos em 1939, é normal que tenham também uma série de cumplicidades, não é? Bom, o soldado João é um caso também muito particular. Alguém conhece este soldado? Tu conheces, Rita? Se calhar conheces naquela edição... Não conheço do meu tempo. Não conheces dos teus filhos, não? Não conheço, pronto. Porque, portanto, este livro foi já reeditado 3 vezes, não é? Mas eu acho que nenhumas ilustrações conseguem ter, enfim, a elegância que estas do Zé Manel têm. Então, só tu é que conheces. Temos tempo para eu ler aqui brevemente, é um texto curto. Sim? Posso lê-lo, assim, rapidamente. Então diz assim. Vejam lá este soldado, como este soldado é. Depois também vos conto como é que este livro surgiu. Vou mandar aqui para baixo. Então, diz assim. Queria chamar a atenção para esta inovação, a página dupla, não é? Ilustrar em página dupla não era comum na época. Neste caso, o Zé Manel já faz aqui este exercício. Então diz assim. Era uma vez um soldado chamado João. Vinha de sachar milhos, de regar cravos, de semear couves e manjericos. Agora toca a marchar, de espingarda ao ombro, mochila à cinta, botas de cano, farda a rigor. Pelos cantos fora, o soldado João era a vergonha dos batalhões. Trazia uma flor ao peito, punha as mãos nas algibeiras, coçava o nariz, não acertava o passo e, para cúmulo, assobiava ou cantava modinhas da sua aldeia. Bem arralhava o sargento, ameaçava o capitão, castigava o general. O soldado João continuava a marchar, feliz e desengonçado, como se fosse à feira comprar gado ou ao mercado vender feijão. E então, mas tanto marchou o soldado João que chegou à terra da guerra. Todos os soldados carregaram as espingardas e fizeram pontaria. Mas o soldado João achou indelicado não ir cumprimentar os colegas da outra banda. Pousou a arma, saltou a trincheira, avançou estendendo a mão. Lá vai ele. Então os outros soldados espantados estenderam também a mão. Ao fogo, gritava o sargento. Disparem, mandava o capitão. Atirem, ordenava o general. Mas os soldados eram tantos que demoravam um tempo a cumprimentar. Foi o sargento buscar o soldado João dizendo: rapaz, não te lembras o que te ensinei? Te ensinei que a guerra é para matar? Vou-te pôr em corneteiro, já que não tem jeito para atirador. O soldado João pegou na corneta, a soprar e logo o fandango ecoou pelos campos fora, convidando a dança. Sapateava a tropa, rodopiava, batia palmas. Alto, gritava o sargento. Basta, mandava o capitão. Parem, ordenava o general. E aqui tudo. Isto é que é uma guerra. Arrancou o sargento a corneta ao soldado João e zangado propôs: vais para cozinheiro do exército, ao menos aí não empatarás a guerra. Mal chegou à cozinha foi buscar café. Arrastava pelas fileiras fumegando o enorme canelão apetitoso e perfumado. Aproximava-se de cada soldado, tirava-lhe o capacete a fazer de malga, despejava-lhe uma concha de café. Amigos e inimigos, todos se deliciavam com tão inesperado pequeno almoço. Ao vosso lugar, gritava o sargento. Apostos, mandava o capitão. Perfilar, ordenava o general. Tiraram a panela ao soldado João, enrolaram-no numa bandeira da Cruz Vermelha, dizendo: já não és atirador, nem corneteiro, nem cozinheiro. Daqui por diante és enfermeiro militar. Mal se viu na nova função, ele a correr à procura de feridos. Viu um inimigo com um olho negro e foi tratar. Viu um furriel com uma picada de abelha e num instante lhe arrancou o ferrão. Notou que os dois generais cocheavam ligeiramente, descalçou-lhes as botas e pôs-se a raspar-lhes os caldos. Uma sorte. Então o horrível, o incrível aconteceu. Os dois generais rivais levantaram-se ao mesmo tempo e quando furaram-no com 2 luzentes medalhas de ouro. Como era noite, acharam que já passara o tempo da guerra, apertaram as mãos e partiram em paz. O soldado João, 7 dias andou até chegar à sua aldeola, onde de novo sacha milho, rega cravos, meia couves e manjericos. Vitória, Vitória. Então, reparem, como este texto de 1973, imaginem, 1973, e Luísa Ducla Soares publica um texto destes, quando a guerra colonial ainda estava, enfim, não é? Como é que surge este texto? Todos os livros têm uma história, e a história deste livro é muito engraçada, porque ela está na praia, em armação de pé, ao seu lado está o poeta neorrealista João José Cochefel, e ela pensa, está a olhar, não é? No verão de 71, imaginava o horror que se passava para lá daquele mar,
E o que aconteceria se o gentil vizinho do toldo ao lado do seu fosse convocado para a guerra do ultramar? O vizinho era o escritor neorrealista João, soldado João José Cochupel. Ao nome do escritor adicionou Luís a origem humilde que marcou, naqueles anos 60 e 70, a cruel separação de milhares de jovens das suas aldeias e famílias. E, mais uma vez, quando em 72 tentou publicar no Diário Popular, foi cortado. Mas o livro está cá e continua a ser lido e reeditado. Faz, inclusive, parte do Plano Nacional de Leitura, como por exemplo, a História da Capoeira, nessa edição de 2010. Agora, dois exemplos, assim muito rapidamente, dois exemplos que eu não posso deixar aqui de mencionar, que é o deste livro, O Veado Florido. Não sei, eu não tenho a primeira edição também, mas a primeira edição também saiu com a Direção de Educação Permanente, a patrocinar, com ilustrações da Leonor, já referi que o nome da Leonor Praça algumas vezes, e de facto ela foi uma artista muito importante. E o António Torrado publica esta história, que é uma história, que ele diz que é uma história muito antiga, e que tem um número muito reduzido de personagens. Tem um senhor muito rico, que gostava de colecionar seres exóticos. Seres tão exóticos como, por exemplo, leões emplumados, cavalos azuis, borboletas gigantes, serpentes luminosas, girafas listadas, cisnes transparentes e um veado florido, que nunca floriu em cativeiro. Portanto, ele tem alguém que o vai caçar, este veado é apanhado e quando é colocado dentro das grades, não floresce mais. E, portanto, esta história é uma história bastante, eu acho que é bastante tocante, porque era de facto um veado florido, belo e acetinado, era um veado florido, mas as suas flores não voltariam a brotar enquanto ele não fosse libertado. E é de facto libertado, e quando ele é muito engraçado, porque quando ele é libertado, o final do texto não deixa de ser muito curioso. As ilustrações aqui são da Manuela Bacelar, que retoma as ilustrações da Leonor Praça, que deixou incompleto este livro, que partiu antes de completar essas ilustrações, e ela retoma, e então no final do livro diz assim: foi o criado que tinha apanhado o veado, foi o criado que o aprisionara, quem abriu a porta da jaula e afugentou para fora dos muros do jardim. Vai-te, bicho nojento, que não me serviste para nada. O veado correu até à orla da floresta, havia sol e ervas tenras, como se os raios de sol lhe despertassem as hastes. De novo elas se cobririam de folhas luzidias, quase transparentes e de flores muito brancas. Senhor, senhor, venha ver, gritava o criado apontando para longe. Mas quando o senhor, muito rico, chegou ao portão, já o veado tinha desaparecido. E a narrativa termina desta forma. Não é? Este é um texto que foi publicado assim, pacificamente, não é? Porque é um texto profundamente metafórico, mas é que os temas que são aqui tratados, e também muito sensível, não é? Os temas são estes: é um elogio da liberdade e da diferença, é uma crítica à prepotência, ao egoísmo também, mas o tópico da proteção da natureza, que também era muito pouco frequente na altura, é aqui também tratado de forma implícita. A Ilse Losa pronunciou-se no Comércio do Porto sobre este livro, quando ele surgiu em 1972, e diz um livro escrito por alguém que não encara as crianças como mentecaptos, que lhes fala como de gente para gente, com serenidade e imaginação e a necessária dose de humor. Um pouco à semelhança do que diz Sofia de Melgraner sobre as crianças: não é uma criança, não é um pateta. A Ilse Losa também defendia. E diz que é uma alegria, não é? Podemos congratular por ter surgido um autor de livros infantis da categoria de António Torrado. Agora, pelas razões que a Ana Gabriela sabe e outras pessoas também, eu não podia deixar de falar aqui de Manuel António Pina, de quem temos tantas saudades e que tanta falta nos faz, e do seu primeiro livro para crianças. Vou confessar-vos uma coisa: eu deixei de ler O Menino Jesus Não Quer Ser Deus nas formações que às vezes ainda dou, pelas bibliotecas, nunca mais li, porque houve um dia que eu li este texto e uma senhora ficou muito escandalizada e ficou zangada comigo, inclusivamente, não é? Porque é inconcebível imaginar um menino Jesus que diz à mãe: olha, eu não quero ser Deus. E o São José diz: deixa o menino, porque é que estás agora... O menino, se não quer ser Deus, não quer ser Deus. Quer fazer fogueiras à beira do rio com o Alberto Queiro, então deixa-o fazer fogueiras com o Alberto Queiro à beira do rio. E eu li isto e a senhora ficou ofendidíssima e disse: isso é
É inimaginável, é inconcebível, é inaceitável escrever e dar a ler um texto como esse a crianças pequenas, não é? O menino Jesus, coitado, não fugia à escola. Os outros meninos juntavam-se para fazer maldades. O menino Jesus, coitado, ficava sempre de fora. Os meninos tinham pena dele, mas tinha que ser assim. Ele era um Deus e um Deus não pode fazer determinadas coisas. Por isso, o menino Jesus não ia para o rio roubar fruta, nem dizia coisas indecentes, nem sequer jogava a bola com os outros, porque fazia sempre milagres. E então, por aí, continua por aí fora, também. É um verdadeiro menino, porque aquilo de que se fala aqui neste texto, este espaço da liberdade livre, como Manuel António Pina dizia, a literatura é o espaço da liberdade livre, não é? E ele sempre dizia literatura para crianças, ou escrevia, punha o para, entre aspas, para, porque a literatura não é para, não é? A literatura não é para, a literatura é literatura. Então, no fundo, o que ele diz sobre este livro é interessante, porque ele diz a única coisa que eu escrevi foi um texto sobre a infância do menino Jesus, o menino, enquanto criança, portanto, não podem. E ele lembra isto numa conferência de abertura de um encontro na Gulbenkian, e ele disse na altura, e depois isto foi publicado, que hoje, para os poetas e também para os escritores de literatura, lá está, entre aspas, não é? Para crianças, nenhum assunto é imposto ou proibido. Hoje é possível escrever sem escândalo livros para crianças tocando temas como os da morte, do sexo, do divórcio, da política, questionando valores estabelecidos, fazendo crítica social ou moral. Pois ele diz, quando em dezembro de 73 publiquei o meu primeiro livro desse, por assim dizer, género, fui chamada a PIDE por causa da forma alegadamente desrespeitosa como trataria a religião católica num dos pontos do livrinho intitulado Menino Jesus não quer ser Deus, que afinal era apenas, expressamente, uma visão da infância de Jesus, inspirada em Alberto Queiro. Alberto Queiro é até o nome de uma das personagens do conto que aparece aqui. E depois também há um outro ponto que também deve ter suscitado algum desconforto, que é o bolo e o menino Jesus. O bolo está numa vitrine de uma pastelaria, o menino Jesus passa e o bolo diz: anda cá, anda a comer-me, anda cá. E depois o menino Jesus roubou o bolo e pronto. Reparem, 1973, não é? Há mais um pormenor que não está aqui escrito, mas que ele uma vez partilhou, é que uma das coisas que na PIDE lhe disseram foi que não podiam admitir, por isso é que eu quero-vos a ler, que não podiam admitir que um livro, mas não se vê, que um livro para crianças não tivesse identificado o nome do ilustrador. Porque, de facto, aqui aparece João, desenhos de João. Deixa cair o H, isto é muito engraçado. João, que é o João Botelho, realizador de cinema, e eles eram muito amigos e, portanto, foi o primeiro ilustrador, o primeiro ilustrador do Manuel António Pina foi o João Botelho. Como o ilustrador não estava devidamente identificado, eles também deixaram registar esse pormenor, está bem? Se quiserem ver. Pronto, então, eu vou só terminar dizendo, ficou muita coisa por dizer, mas dizendo o seguinte, aquilo que já disse, vou reforçar o que disse, é que se essa literatura não era propriamente um alvo de atenção muito persistente e muito constante, o facto é que estes autores acabavam por ser fortemente vigiados de uma maneira ou de outra, não é? Muitos destes textos acabam por ser censurados. A Luísa Ducla Soares diz precisamente isto num e-mail que trocámos há pouco tempo, diz que a censura estava muito mais atenta ao que se publicava nos jornais, não é? Os livros só chegavam a uma minoria, a famílias com hábitos de leitura. E eu deixo agora algum espaço, algum tempo para perguntas, para comentários, para o que queiram partilhar, ou dizer, ou comentar, problematizar, questionar, esteja lá à vontade, está bem?